Meus queridos, a graça e paz, quero compartilhar aqui para os irmãos um versículo que é muito usado, né, e que é mal interpretado. Você já ouviu por muitas das vezes alguém falar: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles, né? É usado isso aqui para dizer sobre questão de quantidade de pessoas que estão ali agrupadas, né? E se tiver 2 ou 3 ali, Deus está presente. Aí a pergunta que eu faço: se esse versículo ele deve ser interpretado nesse sentido de aonde estiver apenas 2 ou 3, então por que Deus ele se negou a estar presente ou no meio aonde estiver uma pessoa, né? Então, mas sabe por quê? Porque esse versículo aqui não se trata em questão de cultuar, tá? Não se trata em questão de cultuar. Isso aqui se trata de testemunha, tá bom? Então, para nós compreender esse versículo aqui, para nós não estar, para muitos aí também não estar aplicando entendimento errado na vida, na mente das pessoas, temos que ir lá em Deuteronômio, porque é de lá que vem esse texto, né, e este assunto aqui que Jesus está tratando. Deuteronômio de número 19 e o versículo de número 15. Olha só, o versículo 15 está aqui, né? No versículo de número 15 aqui, ó. Uma única testemunha não é suficiente contra alguém, em qualquer caso de iniquidade ou de pecado que haja cometido. A causa será estabelecida pelo depoimento pessoal de 2 ou 3 testemunhas. Você vê que aqui também não tem uma, tem só 2 ou 3 testemunhas. Então, só baseado nisso aqui, você vai ver que a quantidade que é expressa só tem a ver com em questão de acusação, testemunhas, e não de um culto, tá? Isso aqui é sobre a questão de acusação. E o que é que Jesus está falando aqui? Jesus está falando a mesma coisa, mas para nós, porque tem pessoas que ficam só presas em um versículo, mas não respeitam o contexto, os versículos anteriores. Então é dessa maneira que se analisa as escrituras e respeita ela. No versículo 15, olha só o que aqui Jesus ele fala: se teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais uma ou 2 pessoas. Quando ele fala mais uma, é porque juntando aquela pessoa que está corrigindo o irmão, tá certo? Ou que pegou o irmão em um ato ali que é considerado pecado. Então ele mais uma dá 2, que é a quantidade exigida para se tratar desse assunto, dessa reunião, né? Dessa reunião sobre essa questão. Para que toda a questão, ou uma ou 2 pessoas, para que toda essa questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Aí é por isso que você vai ver que aí aqui vai dizer: caso não lhe der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como gentil ou publicano. Então, respeitando, aqui Jesus está tratando sobre a lei, meus irmãos, né? Então isso aqui é uma aplicação da lei. Jesus está falando sobre a questão da lei, né? Que é o que deveria ser correto, tá? Então, para quem estava debaixo da lei de Moisés, tinha que se tratar dessa maneira, e Jesus está tratando sobre esse assunto. E aí fala: em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu. Está falando da concordância, né? Está falando daquela
união das testemunhas, né, que estavam a favor do que é certo, tá? Mas tinha que fazer de uma forma correta, tinha que ter a quantidade de testemunha correta, 2 ou 3. Então, Deus estaria presente aonde estivesse reunido no nome dele, né? Na obediência correta da lei, da forma que a lei exigia, né? Sem falsa testemunha, tá bom? Mas uma testemunha correta. Mas para ter ser atendido, deveria ter 2 testemunhas, não uma. Então aqui não se trata de culto de adoração, tá? Isso aqui não se trata de culto de adoração, meus irmãos. Então eu não posso pegar esse versículo aqui, do versículo 20, olha só, em verdade, versículo 19. Em verdade ainda vos digo, ele está tratando do mesmo assunto, ainda vos digo, ele está tratando aquilo que ele vem tratando, meus irmãos. Ele não foge do texto, ele não foge da conversa, ele não muda de tema. É dentro daquilo, dentro do assunto das testemunhas. Em verdade ainda vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus, né? Então, você vê que é necessário 2 pessoas, né? Porque eles, estando correto diante de uma decisão ali, Deus ia ser justo, né? Deus ia ser justo, ia ser concedido a eles, né? Porque olha só, você acha que só uma pessoa, Deus não pode responder ela? Deus não poderia responder ela se fosse esse sentido de Deus ouvir alguém? Não é, porque aqui está tratando de algo que está preso a 2 ou 3 pessoas. Então está tratando do mesmo assunto, que é o assunto da testemunha, né? 20. Pois onde 2 ou 3, olha aí, 2 ou 3, e aqui em cima também, aonde, né, a palavra de 2 ou 3 testemunha. E aqui, pois onde 2 ou 3 estiveres reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele está a favor das testemunhas, certo? Das verdadeiras testemunhas, que não está levantando falso testemunho. Então, só teria validade na lei, biblicamente, se tivesse 2 ou 3 testemunhas, e Deus estaria no meio deles, porque eles estavam denunciando aquilo que é errado. Então isso é estar no nome do Senhor. Então não está falando referente à adoração, meus irmãos, a cultuar, tá certo? Então isso, a pessoa usa isso para dizer que é para cultuar, isso aqui é extra-bíblico, tá certo? Então não podemos fazer isso. Vamos falar a verdade, porque a verdade é ela que liberta.